Salve, salve galera, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do curso Trupe Urbana, mas agora online. Eu sou o Vandré, vulgo Silva, faço parte da Trupe SA, que está realizando mais uma vez esse curso. Alguns que estão presentes aí já até conhecem, já até fizeram, e é tão bom que voltaram. Nesse curso a gente vai trazer desde a ideia básica da criação artística, do desenho, até essa aplicação, principalmente voltada à arte de rua, como o grafite, o stencil, mas também contemplando mais horizontes para quem pretende trabalhar com arte dentro da economia criativa. Então aí a gente está se referindo a tatu, a roupas, a customizações, aos próprios painéis e murais de grafite. E hoje, para a gente iniciar, a gente vai começar do beabá artístico, a gente vai começar do desenho. Hoje a gente vai fazer uma introdução do desenho, compreendendo um pouco melhor o que ele é, suas possibilidades e como a gente pode usar isso para essas várias linhas que eu citei aqui agora, beleza? Então sejam todos bem-vindos mais uma vez e vamos começar. Galera, o desenho, ele é uma incisão de qualquer coisa que risque, como um carvão, uma pedra, um lápis, em cima de uma superfície. Isso é um exemplo bem básico, né? Um conceito bem básico do desenho. Agora, a partir do momento que você tem uma intenção estética, né, da aparência ou da mensagem do desenho que você constrói, então ele se torna artístico. Nem sempre o desenho foi artístico, né? Durante muito tempo ele era visto como uma fase de planejamento, esboço, ou para algum tipo de manual instruindo, ou vários esboços, né, vários estudos para chegar numa pintura, numa escultura. E a gente aqui vai visar esse desenho estético, né, artístico, pensando que cada um que vai estar aprendendo aqui com a gente vai poder caminhar depois, né, dentro da sua intenção e desenvolver um trabalho próprio. E galera, o que a gente vai precisar hoje aí para a nossa aula? Muito simples nossos materiais, afinal, como eu disse, a gente vai ter um foco aqui no que é o desenho e nos conceitos básicos, né, dessa linguagem. Então eu trouxe aqui para hoje lápis. O meu lápis ele é daquela série B, né, tem o 3B, 2B, 4B, 6B, e o diferencial deles, né, o bom é que ele é poroso, né, ele solta aí uma fuligem que a gente pode sombrear, como vocês vão ver mais à frente na aula, mas também pode ser usado o lápis simples. Esses lápis que a gente costuma, por exemplo, usar para escrever na escola, né, como o 2B, com a ideia essencialmente de desenvolver esse pensamento do desenho. Então, para essa primeira aula, vão ser materiais mais simples, assim como a borracha. Claro que quem tiver acesso aí já a um B, né, 6B, 4B, como eu estou usando, ou essa borracha aqui, que é uma borracha maleável, também é bem-vindo. Para a próxima aula, no final, eu vou falar alguns materiais, né, um pouco mais sofisticados, para a gente avançar um pouco mais no desenho. Galera, além dos lápis, desses materiais, eu quero mostrar para vocês aqui também, né, pensando, como eu falei, né, do desenho como uma forma de estudo. E é o que a gente pretende aqui, né, que vocês deem continuidade. Eu vou mostrar aqui o caderno, que a gente também chama de sketchbook, ou black book, né, dentro do movimento do hip hop, do grafite, e o que a gente pode fazer com ele, né, como a gente pode conduzir esse estudo. Eu espero, eu sugiro, né, que cada um de vocês que está acompanhando o curso aí, procure ter um caderno de desenho, um sketchbook, seja assim, né, esse tipo livro, ou mesmo um caderno, ou você pode pegar um maço de folha A4, sulfite também, dobrar, grampear. O importante é esse estudo que, como vocês vão ver, a gente risca bastante para desenvolver o traço, para desenvolver esse pensamento. Bem, eu vou mostrar alguns sketchbooks meus para vocês terem uma ideia dessa questão de como a gente conduz o estudo, né? E principalmente para a aula de hoje, a gente vai falar muito do desenho de observação. Afinal, o passo inicial, né?
a gente compreender como a gente percebe, o que a gente percebe, e aí conseguir capturar, registrar numa superfície, né, num papel. Esse daqui é um caderninho menor, eu uso ele muito para desenhar em lugares públicos, na rua, pela questão de ser portátil, eu poder carregar como uma carteira, e aproveitar de cenas cotidianas que as pessoas normalmente ficam paradas. Isso daqui mesmo é um exemplo de um desenho que eu fiz observando numa fila de ônibus. Aqui é uma técnica que a gente vai ver mais à frente, que é a rachura. E isso, como eu estava falando de materiais mais simples, né, é simplesmente uma caneta Bic. Olha, com lápis. Mais uma vez, uma cena da rodoviária. Também um desenho de observação, né? Algo interessante de praticar o desenho de observação é que, vendo pessoas, por exemplo, como é o caso ali, você está sujeito a desenhar mais rápido, né? Apurar mais sua percepção, porque logo elas vão se movimentar. Agora, uma boa dica para observar pessoas além de filas de ônibus é bibliotecas, praças de alimentação. Aqui a maioria dos trabalhos são com Bic, porque, como eu falei, né, é um trabalho que é para ser portátil, é para me carregar o sketchbook, e também não vou carregar um estojo de lápis, né? Vou carregar simplesmente um lápis, uma lapiseira ou a caneta. Como é esse caso aqui. Mas não só. A gente pode explorar também o desenho com lápis de cor, esfumaçando, como a gente vai ver com lápis comum hoje, com grafite, também aplicando com lápis de cor. Aqui é um sketchbook meu que eu trabalhei, né, algumas fotografias de criança. Outro material, né, importantíssimo para o nosso estudo é a referência, né? Ao longo da aula eu vou apresentar mais para vocês sobre a referência e o seu papel. O que mais que a gente pode fazer no sketchbook? Esse daqui é uma sugestão para vocês. A gente pode fazer anotações da própria aula, né? Os esquemas para lembrar. Aqui são alguns estudos meus, né? Sobre rosto, partes do rosto. Construção a partir de figuras geométricas, né? Formas geométricas. E aqui também algum trabalho já com o sombreado. É um trabalho feito, né, com o lápis B, como eu mostrei para vocês inicialmente, né, o 4B, e ele trabalha com todos os elementos que a gente vai procurar compreender, né, que eu vou apresentar para vocês hoje. Lembrando que o desenho ele depende muito da prática, né? Por isso eu estou falando do sketchbook, da importância de você carregar ele e sempre estar praticando. E como a gente está aqui partindo desse desenho inicial, você praticar a partir da sua observação. Aqui também é um estudo, né? Esfumado, como a gente chama, com um material que também é poroso, tal qual a linha B, que eu sugeri para vocês hoje, para a gente trabalhar. Bem, turma, no que consiste aqui o nosso trabalho hoje? Como eu falei, ele se baseia aí no desenho de observação,
Lembrando que ao longo aqui das 3 primeiras aulas, né, que a gente vai desenvolver o desenho e que eu estarei junto com vocês, a gente vai pegar 3 pensamentos sobre o desenho, né, que é o desenho de observação, teremos o desenho de memória, que é um segundo passo que a gente dá, né, quando você já treinou bastante, por exemplo, corpo humano, objetos, animais, e a partir daí você consegue ter referência na sua própria cabeça para criar. Daí chegamos no último, né, que nos importa muito, que é o desenho de imaginação. Aí pensando que muitos de vocês têm interesse em fazer um trabalho autoral, desenvolver um trabalho autoral, né, seja em qualquer uma das áreas que eu citei aqui mais cedo, né. Olha só, para a gente desenvolver, a gente precisa de 5 habilidades básicas. De percepção. Olha só, galera, eu estou anotando isso aqui, que como eu sugeri, vocês podem estar anotando também para poder revisitar, né, e estar se exercitando em cima disso. 5 habilidades básicas são o quê? Bordas, espaços, relacionamento, luz e sombra e uma visão do todo. Como isso se aplica visualmente? Bordas. A borda é a linha, né, o contorno que forma a imagem. Aqui é exemplo, eu estou trazendo algumas formas geométricas, né? Elas nos servem muito para, principalmente na aula que vem, pensar o desenho construtivo. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, essa linha, né? Ela é essa percepção que a gente tem que desenvolver a partir da observação, né, das coisas, pessoas, das referências de borda. Como essa borda, como é que ela se comporta ali dentro da imagem, né? Qual é a relevância dela e como ela pode ser tratada, então, num desenho. Depois da borda, como a gente viu ali, tem os espaços. Eu acabei de fazer aqui. O que é o espaço? A gente, por exemplo, perceber, né, e relacionar o tamanho das formas, a distância. Percebam aqui que já gera uma ideia de profundidade, né? A gente consegue perceber esse retângulo, né, ao fundo dessa bola e que o cilindro também está atrás, né? Isso é a ideia de espaço. Relacionamento. Relacionamento é justamente isso que eu acabei de falar, né? Das distâncias que a gente percebe entre as coisas, também os tamanhos, né? Para dar essa ilusão de profundidade, algo que nos interessa muito no desenho, né? Afinal, a gente está numa superfície bidimensional, né? Reta, chapada, que só tem largura e altura. E qual o objetivo, né? Criar uma ilusão de profundidade, né? Ou tridimensionalidade, que já é a largura, a altura e a profundidade, né? 3 dimensões. Então, para isso, nos serve muito bem a 4ª habilidade perceptiva aí, né? Que é a luz. Opa, falei perceptivo, estou anotando perceptivo. E sombra. Aqui a gente compreende a importância aí de ter um material mais poroso, né? Para a gente hoje aqui,
a gente vai pensar essa sombra como uma massa. Assim como muitos de vocês já devem ter experimentado, né, com um lápis de cor. De cobrir uma área, né, de estar fazendo uma camada. Como eu disse, um pensamento, uma maneira de pensar, né, para compreender melhor isso é essa ideia da massa, né, desse espaço aqui que a gente cobre, pensando nessa ilusão de luz e sombra. O que contribui para essa luz e sombra? Não só a sombra dos objetos, mas como a gente vai ver, a sombra que se projeta, né? Para isso a gente depende de compreender a luz, né? Aqui, por exemplo, a luz viria daqui. Se a gente pensar que a sombra está exatamente no lado contrário. Ó, o lápis poroso, né? Ele traz um resultado interessante aqui para essa nossa aula. E como eu mostrei aquele retrato ali, né, do Salvador Dalí, ele esfumaçar assim, né, esse tipo de trabalho, que é o esfumado, ele traz não só, né, esse efeito sombreado que nos interessa, mas também uma certa textura, o que a gente pode ver ao explorar com outros papéis, né? Aqui a gente está usando uma folha de sulfite comum, A4, mas como eu sugeri para vocês, vocês já podem estar fazendo isso daqui, né? No próprio sketchbook aí, né? No caderno de vocês. E, por fim, a gente tem a percepção do todo. Vocês também vão encontrar aí, né, quem for se aprofundar no estudo, como Gestalt, essa percepção. Que é a percepção do todo, né, as bordas, os relacionamentos, as distâncias, a luz e a sombra. A gente pode contribuir aqui para a profundidade, botando uma linha ao fundo aqui, né, dando essa ideia de mais distância ainda, né, como os objetos de repente em cima da mesa. E aqui temos essas 5 habilidades perceptivas que são necessárias, né, para a gente compreender o desenho e poder executá-lo. Como eu disse, partindo de observação, mas para chegar no desenho de criação. Então, sabido isso, pessoal, vou guardar a folha aqui, pegar uma nova folha. Olha, tá um calor danado aqui. Bem, a gente falou aí de habilidades da percepção. Lembrando aí que percepção, né, tá ligada a gente observar, e não só observar, né, mas ver, perceber como a imagem se forma, o objeto, essa relação, né, entre distâncias, para gerar profundidade. Então, é uma linha que a gente tem que desenvolver, né, essas 5 habilidades. E, como não poderia deixar de ser, qual é o outro elemento aí, né, a outra parte do corpo que interage com essa percepção, com esse olho, para criar o desenho, né? A nossa mão. Claro que existem casos, né, de pessoas que desenham com a boca, com os pés, mas aqui a gente vai partir dessa ideia, né, da relação de olho e mão. Então, percepção e gesto. O que a gente percebe, como a gente percebe e como a gente traz isso para o papel. Basicamente, a ideia é o seguinte: se você consegue segurar um instrumento como um lápis, uma caneta, né, e escrever principalmente com aquela letra cursiva, então a sua mão, né, essa sua habilidade manual aí, ela já está apta a poder criar desenhos. Só que a gente pode, né, educar, desenvolver muito mais. Através de quê?
de aquecimentos, né, exercícios como você pegar um papel e simplesmente riscar, olha. Tentar fazer linhas retas. E isso não vai ser só uma vez, né? Isso daqui sugiro e contribui bastante, né, que se faça sempre antes de começar a desenhar, antes de começar a criar. Por quê? Assim como quando a gente pratica algum esporte, faz atividade física, existe alongamento ou aquecimento antes, isso contribui bastante para a gente estar soltando aqui, né, a mão e percebendo, né, nos familiarizando com o instrumento, para ver para você, né, como de repente pegar no lápis ou esse gestual do lápis te serve bem, você fica mais à vontade, se sente mais livre para poder desenhar. Nesse tipo de exercício, né, não só linhas retas, mas de maneira repetitiva, né, você pode sempre procurar e fazer as formas geométricas. Como eu falei, não vai ser hoje, mas há um método, né, há a via de se resolver desenhos também, imagens através de construções, né, geométricas, e as formas, principalmente, né, tridimensionais, pensando nas 5 habilidades, né, a gente quer chegar no desenho do todo, nos servirá bastante. E aí, linhas curvas, prestem atenção nesse jeito de pegar o lápis, percebam que o meu lápis está bem solto, isso é muito importante, porque dentro do desenho, num primeiro passo, a gente trabalha com a ideia de esboço, né, de algo mais riscado e de uma maneira mais leve. Então, de repente, você pegar o lápis de outras maneiras, ou pegar mais recuado aqui no lápis para ter esse movimento mais leve, né, contínuo, vai gerar um resultado muito melhor do que você pegar aqui, né, e fazer força e tá ferindo o seu papel quando às vezes você vai querer apagar essa linha, né, que já compromete seu resultado final. Bem, pessoal, isso é uma sugestão aqui, né, de exercício de gesto, como eu disse, para desenvolver a mão, e aquelas 5 habilidades lá de percepção é o que a gente precisa desenvolver aqui para o nosso olho e mão, né? Lembrando que a gente está partindo aí do desenho de observação. Eu falei inicialmente, né, que além do material como o lápis, a borracha e o sketchbook, e também, né, a observação direta ali, como eu mostrei, né, de pessoas na fila de ônibus, pessoas em espaços públicos, objetos, a gente tem um grande parceiro de estudo também, que são as referências, né? Hoje, aí, com a possibilidade, né, de fazer pesquisas diversas através da internet, existem vários sites, né, que trabalham unicamente com imagens que vocês podem pesquisar temas que lhe interessem ou objetos que vocês queiram estudar, né, como a própria figura humana, animais, aí entra também seres imaginários, e como o dragão, né, o unicórnio, o que você tem a curiosidade, a vontade de estar treinando, conseguindo observar, né, passar para o papel e, como eu falei mais à frente, através dessas referências, criar o seu próprio desenho. Aqui tem algumas que eu selecionei, né, até com um tema em comum, né, se tratam de séries aí. E elas, como eu disse, foram conseguidas através de uma pesquisa. Imprimi para ficar mais viável aqui para mim, mas muita gente estuda desenho ou mesmo pintura olhando no celular ou na tela do computador. Também é possível. O importante é sempre praticar e usar o que você tem ao seu alcance. Por isso eu falei dos lápis ou de modelos de caderno. E a gente está aqui com material muito simples, né? Lápis e folha sulfite. Então vamos partir aqui dessa imagem como primeira referência.
Galera, como eu falei, essas imagens que eu selecionei, né, elas têm em comum de serem séries que particularmente eu acho interessante, né, pensando aqui em arte, não é só treinar, desenhar, pintar, né, mas você também tem que ter essa gama de ingerir, né, o que você acha interessante, seja música, imagens, filmes, isso vai contribuir muito ali para o seu trabalho de imaginação, de criação própria. Essa referência aqui é um personagem de uma série chamada Get Down, que eu trouxe na intenção, né, de falar da série. Eu vou pedir aqui para a equipe, né, escrever o nome da série aí, para a galera poder anotar. E é uma série que trata da história do hip hop, né? Claro, de uma maneira que envolve ficção, romance, afinal é para ser divertida também. E nos interessa aqui quem puder, né, procure, assista, porque a gente é uma crew de grafite, né? A gente faz parte desse universo do hip hop, e como vocês devem ter percebido, né, o curso ele está embasado, né, ele existe dentro desse universo das linguagens, né, do pensamento do hip hop. Claro, aqui mais focado no grafite. Então, como é que vai ser isso daqui? Aqui a gente vai partir de uma referência, só que também é um exercício que se chama aí desenho de linha contínua. Ele é um exercício que também pode se tornar um estilo, né? Tem, por exemplo, um membro da nossa crew, o Luciano, né, Kizar, o monstro, que se vocês conferirem no Instagram dele lá, né, vou pedir também aqui para a equipe disponibilizar o Instagram dele. Ele tem muito trabalho em cima dessa ideia da linha contínua, né, do riscar sem parar, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Lembre-se, pegando mais leve no lápis, um risco, né, também mais suave, só que a ideia aqui é eu observar a referência, ficar mais de olho na minha referência, afinal eu estou pegando, né, a imagem de lá, não da minha imaginação, e riscar sem parar, não tirar o lápis do papel. Você pode começar de qualquer parte dessa referência. Posicionar melhor aqui para vocês verem a referência, né, o trabalho sendo desenvolvido. Com essa ideia da linha contínua, por exemplo, da borda do rosto para o olho, eu vou riscando sem parar, e isso já me dá uma ideia de distância do posicionamento, por exemplo, do olho, né, em relação ao rosto, ou de um olho em relação ao outro, tamanhos, ângulos. Lembrando aí que referência, né, ela não quer dizer que você tem obrigação ou precisa de alguma maneira fazer idêntico, né, o mesmo realizo aqui a partir de um retrato. E sim aqui, né, a gente está trabalhando o gestual e essa conversa do olho, do perceber com o gesto, né, com a mão.
não se apeguem no resultado, né? Nessa fase inicial. Esse riscar contínuo, por exemplo, né? Como eu falei, ele é algo muito voltado para a gente desenvolver aí o traço. Acho que vai sangrar aqui, ó. A gente chama de sangrar quando o desenho vai para fora da folha, né? Mas é muito melhor você sangrar do que você estar distorcendo aí o desenho, a imagem, para fingir que coube no espaço de papel, né? Outra coisa interessante de vocês perceberem aí é que eu não estou usando a borracha ainda, né? Porque é muito importante que a gente se acostume a arriscar sem medo de errar e que nosso erro ao riscar pode se transformar no acerto, né? Afinal, se eu risco, por exemplo, o cabelo aqui e de repente observo que ele é mais para cá, eu tenho uma referência aqui, né, da onde ficou errado, e a partir disso eu sei onde posicionar o que vai ser mais acertado. Pessoal, como eu disse, nessa fase inicial, né, se trata de um exercício educativo aí para a mão, então sem muita exigência do seu resultado em relação à sua referência. Aqui, com essa ideia da linha contínua, como vocês vão poder observar, né, eu citei lá os trabalhos do Luciano, do Monstro, ele usa da própria linha contínua para formar as massas, né, de sombra, a fim de criar aquela ideia tridimensional, né, dar o volume. E aqui no exercício da gente, a gente pode também começar a pensar nisso. O que a gente fez aqui, né, é esse exercício da linha contínua, já trabalhando a ideia aí do que é o esboço, né, que é essa primeira etapa para um desenho. Vamos rapidamente aqui fazer outro, para ver que há mais possibilidades. Percebam que aqui, além do rosto, né, tem um objeto, que é uma máscara, tem uma mão. Vamos ver como é que a gente pode, ainda dentro da linha contínua, resolver isso. Lembrando também que está muito quente aqui em Planaltina e todos nós estamos torcendo pela chuva. Tá demais, pessoal. Eita, vamos lá. Se a gente tirar o lápis do papel, hein? Ó, lá naquele outro eu comecei pelo pescoço, aqui eu tô indo pelo cabelo. Isso daqui, junto lá com aquele aquecimento de mão, né, que eu passei das linhas retas e tal, vocês podem estar também praticando aí diariamente ou antes de fazer um trabalho principal, né, um desenho que vocês estejam desenvolvendo.
Para a galera ligada aí, que já está praticando, a gente tem a hashtag, né, Tupi-Urbano Online. Marquem lá o exercício de vocês, desenhos, né, que derivaram, foram resultado aí da aula. E os estudos, como a gente está aqui no beabá inicial, não se apegue aí no resultado, né? Esse exercício aqui, ele contribui muito para essa ideia do desapego, né? A equipe está lembrando aqui que vocês podem postar em outra plataforma aí que utilizaremos ao nosso curso, que é o Classroom, do Google. Lá a gente disponibilizará também alguns materiais, né? Uma bibliografia complementar para quem quiser se aprofundar. E também é um espaço para vocês estarem aí mostrando esses trabalhos e, na medida do possível, né, estaremos dando um feedback. O que é interessante para cada um, né? O aluno está se orientando e se desenvolvendo ali dentro do seu próprio trabalho, suas dificuldades, o que ele já conquistou, o que ele já domina. Lembra que eu falei de relações, né, espaços? Olha como é que o olho dele está bem ali na borda do óculos. Já facilita muito para a gente, né? Tem a boca aqui também. E aí um desenho de linha contínua. Lembrando mais uma vez que a gente pode se valer da própria linha contínua para estar criando aí a luz e sombra. Os dedos dele aqui podem ter um melhor tratamento, né? Mas como a gente está exemplificando, né? O tempo não nos permite, né, levar um trabalho assim até as vias de fato, né, podendo distribuir toda uma luz e sombra. Até porque é algo que eu quero que vocês saibam, né, desses exercícios, como da linha contínua, para poder praticar aí durante a semana e estarem mais aptos aí para os próximos passos, né? Com a nossa próxima aula do desenho construtivo, a gente vai avançar um pouco mais, né, nesse pensamento do desenho, perceber e as maneiras de construir. Tá ótimo. Esse de linha contínua, vocês podem perceber aí que não leva muito tempo, então para fins de prática você pode tirar 10 minutos num dia, que rende bastante, e ao longo aí do passar de 15 dias, um mês, garanto que se você está praticando direitinho, se dedicando, você já vai ver excelentes resultados. Quebrando agora a ideia um pouco aqui da temática de séries, né? Para esse próximo exercício, que assim como a linha contínua também pode se transformar em estética, também pode ser usado como uma maneira de você observar, né, desenhar a partir de uma referência ou da observação direta, né, e construir a sua imagem, construir o seu trabalho. Eu mesmo hoje, né, já desenhando há tanto tempo, tanto para trabalhos profissionais quanto para mim mesmo, né, como hobby, eu costumo utilizar muito essa técnica e me serve muito bem. E do que se trata essa técnica?
A gente chama ela aí, né, de técnica do espaço negativo, ou desenho do espaço negativo. Bem, retomando aqui, né, figura-fundo, a gente vai perceber, a partir dessa relação figura-fundo, espaço positivo e negativo, ou espaço negativo, né? Então, por exemplo, áreas como essa, aqui entre as pernas, ou mesmo todo o contorno, a gente vai pensar mais no contorno do que, por exemplo, aqui uma coxa, um joelho, né? Que é uma panturrilha, que é justamente o que pode aí causar alguma dificuldade, né, para o aluno aí iniciante perceber a imagem, tá formando. A gente quer esquecer por um momento aqui que essa escultura que é realista, né, como eu já disse aí, tem toda essa anatomia e todo um jogo de ângulos, né, de volumes. Então vamos aqui, de qualquer ponto, né, como eu falei, eu vou partir aqui do ombro agora. Lembrando aqui que nos favorece pensar aqui, ó, minha referência ela é retangular, a folha também é retangular. Logo, eu posso pensar esse espaço, esse fundo, né, como esse espaço, esse fundo aqui. Ó, percebam que eu ainda estou pegando no lápis de uma maneira mais recuada, né? A primeira etapa de um desenho é o esboço. Isso faz muita diferença. Para quem se interessa aí por realismo, né, dominar a anatomia no desenho, até para criar, né, eu acho muito rico. Por exemplo, até para os meus personagens, quem já viu aí no próprio grafite, o meu trabalho que eu publico no Instagram, eu parto ali de um realismo, de um conhecimento de anatomia para distorcer, né? Como eu falei inicialmente, a gente parte da observação, né, para um repertório de memória e logo para a imaginação, né? Eu posso usar essas coisas que eu domino de acordo com o meu interesse de desenvolver um trabalho. Ó, aqui eu não vou pegar a figura toda, que é para a gente entender o raciocínio, né, e não se alongar muito mais. Mas, mais uma vez, lembrando que a gente está trabalhando, né, o desenho de observação, sendo que a gente está desenvolvendo a percepção, o olhar e o gesto. Aqui a gente tem 2 em 1, né? Sendo que, por exemplo, quem já praticou bastante a linha contínua, isso daqui fica muito mais facilitado. Ó, aqui entra o relacionamento também. Por exemplo, eu estou fazendo um contorno aqui, ó, percebo na minha referência que o cabelo dele vai mais embaixo no pescoço do que o queixo. Não foi o que eu fiz aqui. Percebendo isso, eu posso voltar e corrigir, né? O desenho é uma luta, né? Uma batalha que você vai travar ali até chegar no resultado desejado, né? Qual é o ponto final do desenho, né? Ou mesmo uma pintura? É o que o artista, quem está fazendo, pretende, né? Onde ele quer chegar, aquela hora que ele olha assim e dá por acabado. O relacionamento. Aqui, né? Tá na mesma altura aqui, desse início, desse espacinho aqui, né? Nesse momento eu estou com a intenção unicamente
de capturar essa silhueta, né? Sem me prender ao que preenche esse espaço. Aqui é a borda. A gente viu ali, né, bordas, espaços, relacionamentos. Para formar a borda aqui, a percepção de relacionamento, como eu falei do cabelo e dos braços aqui, nos serve. Agora de espaços ainda não. Bem, saca só, galera. Uma vez feito aí a silhueta, percebam, né, que se a gente bater uma com a outra que não está perfeito, lembrando que a gente está numa aula inicial e que é interessante que vocês principalmente compreendam, né, esses conceitos, essa maneira de se pensar e resolver desenho. E fiz a silhueta. Uma vez feita, a gente entra nesse relacionamento para poder distribuir os elementos aqui dentro da figura, elementos como o quê? Como partes do corpo, como o peito aqui, né? Esses músculos da barriga, a própria mão, o rosto. Mas antes disso eu posso voltar aqui à imagem que eu estou usando e percebendo algumas partes que ficaram assim muito distantes da minha referência. Eu posso voltar e corrigir. Bem, relacionamentos. A gente vai pensar o relacionamento aqui através de comparação. Por exemplo, eu vejo aqui que o peitoral dele está na altura aqui, né? Desse espaço da silhueta aqui. Que é bem na pontinha, né? Bem no começo. Então posso logo localizá-lo aí. Pescoço. Olha lá, pescoço na referência, né? Tem uma linha aqui, né? Um pouco abaixo do ombro. Olha, nada disso eu estou imaginando. Estou observando aqui, com base na imagem de referência, e tentando, né, meio como um jogo, montar o meu personagem aqui, o meu desenho, realmente montar como um quebra-cabeça, né? Afinal, a gente está juntando partes aqui. Ó, como eu sei onde é que eu estou botando esse músculo aqui, ó, com base nessas curvas aqui, ó. Eu observo na imagem, né? Qual é a relação dela com a localização desse músculo. A mão aqui, ó, também. Percebam mais uma vez que eu estou aí esboçando, né? Estou distribuindo esses elementos, tudo com base na silhueta. Ó, a parte de dentro do braço dele ali, ó. Parte quase que desse lado interno aqui. Faz a mão aqui. Encaixa esse paninho. Assim, ó, pouco a pouco a gente vai encaixando os elementos. Só para finalizar essa parte, essa etapa desse exercício, vamos tentar trazer aqui, ó, detalhes do rosto. Olha lá. Nariz na altura da orelha. Ó, aqui eu já percebo que eu deixei um queixo muito para dentro. Então, olha
lá, o olho tá bem aqui, né? E eu tô fazendo exatamente o que eu tô vendo, não tô pensando naquele olho assim. Por isso que é importante a gente começar a desenhar com desenho de observação, para a gente não confundir o que a gente tem como símbolo, tipo a representação de um olho, do que a gente está vendo. Um olho, dependendo do ângulo, ele vai estar um formato totalmente diferente, né? Preenchendo aqui, olha como a linha continuando serve, né? A parte que diz respeito ao cabelo. Orelha, ali a parte do queixo aqui. Dobra bem na altura da boca. Eu estou relacionando uma parte da figura com outra para mim tentar ter uma compreensão melhor. Percebo aqui que o nariz também ficou mais recuado. Bem, essa é a ideia básica do espaço negativo. Agora, para a gente finalizar a aula, eu vou trazer uma última referência, que aí a gente vai fazer esse espaço negativo até, né, uma conclusão, um resultado satisfatório. Para a gente ver como se encaixa, né, o que eu fiz inicialmente ali com as formas geométricas, da borda, dos espaços, relacionamentos, luz e sombra, e usando essa técnica do espaço negativo. Bem, uma última referência aí, também escapando das séries, por quê? Aqui tem um personagem, né, uma figura humana, como a gente usou de referência aí desde o início, mas a gente já tem também, para ver como isso se aplica não só à figura humana, mas também como objetos, animais, a gente tem um gato aí, né, um animal na nossa referência. Então, olha só, aqui a gente também tem a forma retangular da imagem, igual ao sulfite, que facilita, né? Porque eu vou partir do braço dela ali. Ó. Lembrando que eu ainda estou usando, né, a técnica do espaço negativo. A gente vai começar aqui com o esboço, só para vocês frisarem aí. E o esboço é, nesse caso, a silhueta, né? Mais uma vez, estou aqui percebendo enquanto figura e fundo e me focando na silhueta, né? No fundo. Olha lá, o gatinho também entra aqui no jogo da silhueta do espaço negativo. Lembrando mais uma vez que olha como eu estou segurando o ápice, né? Se trata de um esboço. Nossa, esse gato é muito feio, mas é bom para a gente lembrar que a arte não é só coisa bonita, né? Ó, só silhueta, galera. Muitos de vocês podem ter uma impressão, né, ou ficarem desorientados porque não está partindo como é comum quem começa a desenhar, né? Começa a fazer o olho, o nariz, a boca, depois vai fazer o formato do rosto. Mas esse é um caminho mais seguro, até porque você já está aqui nesse esboço, né? Distribuindo, organizando o seu desenho bem na folha. Então, eu não corro risco de estar trabalhando no gato, quando for trabalhar na mulher aqui, a cabeça dela está para fora. Porque eu já planejei tudo isso antes, através do esboço, né? O esboço é antes de mais nada, ou melhor, antes de tudo, um planejamento.
Bem, aqui tem a silhueta. Percebam que é uma coisa bem simplificada, né? Quando a gente vai ver nessa primeira etapa. Ó, eu tô fazendo aquelas correções que eu falei, né? De perceber que a sua silhueta não ficou em algumas partes tão próxima com o que você está tendo na sua referência. Lembrando também de relacionamentos até para a própria silhueta, ó. Vendo que o pescoço dela aqui, ou melhor, né, o ombro, esse encontro do pescoço com o ombro, tá na mesma linha aqui, ó, da pata do gato, né? Então, assim, eu me guio, posso inclusive trazer uma linha aqui para ter essa certeza, afinal é um esboço. Então, pessoal, segunda parte aqui do espaço negativo, né? Como eu acabei de falar, linhas guias. O que são as linhas guias? Elas vão ajudar a gente a desenvolver aquela percepção de espaço, ou melhor, né? Não só desenvolver, mas conseguir trazer, capturar no papel a ideia, né, de espaço e de relacionamento. Por exemplo, que eu trouxe aqui com essa linha guia, né, da pata do gato com o pescoço, o ombro dela. Agora eu posso usar para partes mais específicas. Por exemplo, eu vejo ali que o rosto dela vai seguir aqui, desse encontro da cabeça, ó, com o gato. Uma linha reta aqui, né, que está na diagonal, né? Assim como tem ali, ó, uma dobrinha do queixo dela, pescoço. E não só, né? As linhas guias nos servem também, por exemplo, já posso passar aqui, ó, que eu sei que parte bem ali da base, a gola da camiseta, que aqui, ó, olha lá, partindo daqui desse ombro, fecha ali, né, os ombros dela, essa parte de trás, que o animal aí tá em cima. O que mais? Ali da orelha, também é uma linha guia aqui, ó, que vai ser a outra parte do rosto dela. O que mais? Queixo. Tem marcações de linha guia mais finas, né, para ajudar a gente em pequenos elementos, ó, como a boca, que numa maneira de relacionar eu vejo que está bem nessa dobra do rosto. O nariz, os olhos, veja que eu não faço eles totalmente retos, né? Afinal, o lance do desenho de observação é a gente perceber como as figuras se formam. E, obviamente, a gente não tem uma cabeça reta, né? Ela tem um formato mais oval, logo essas linhas acompanham a fim de dar um resultado mais próximo aqui do que se observa. Aqui na linha do olho eu já percebo que a orelha aqui ficou um pouquinho mais para cima, né? Mas, bem, tá aí umas linhas para nos ajudar no rosto dela. Também a gente pode traçar uma linha aqui, né, para delimitar o que é o centro do rosto dela. E também ali no bichano, onde é que é o queixo, essa linha do centro do rosto dele também, ó, dos olhos. O que mais? As patas. Olha como é que eu vou localizar as patas. Olha, ele parte dessa dobrinha dele aqui, né, de um osso ali das costas. E se a gente ver aqui em linha reta, já é onde vai coincidir com a pata dele. Uma coisa importante para a referência, ela tá bem nítida, né? Para não ter pontos assim, ó, esse ponto aqui tá bem sombreado. Provavelmente vocês não estão percebendo, como eu estou vendo mais próximo, dá para compreender como é que tá a pata dele aqui atrás. Mas isso é realmente uma coisa bem importante de se lembrar.
Bem, essa parte de baixo dela aqui é mais simples, né? Se a gente for usar a linha guia, só de passar uma linha aqui quase reta, percebam que já chega ali, próximo ao que tem na fotografia. Isso é muito importante também de lembrar na referência, né? Não só temas que te interessam, mas o que você, pouco a pouco, vai alcançando ali dentro do seu estudo. Então, a referência é muito exagerada, né? Muito cheia de detalhes, ou que envolva animais, cenários, ser humano, tudo junto, e você queira dar conta disso tudo de uma vez, pode até frustrar o seu estudo. Mas, claro, a gente sempre tem que, no passo a passo, botar alguns desafios. Bem, aqui também eu posso localizar os olhos dela, o cabelo, ó, tudo observando e criando a noção de espaço, né? E relacionamentos, mais uma vez. E aqui tá, então, uma vez, deixa eu ver, acho que todas as principais linhas guias para auxiliar aqui, a gente colocou. Essas linhas guias não são uma regra de como você coloca, elas são para facilitar para você, né? Como eu fiz aqui, né? Pegando de um ombro, uma reta do gato, a própria linha do olho. Eu estou criando como se fosse um esqueleto, né? Para chegar no meu trabalho final. Então, bem, vou passar aqui para o outro lado, para não invadir a cabeça do gatinho ali. Mas o que a gente vai fazer agora é distribuir os elementos da imagem. Assim como eu exemplifiquei ali na escultura, né, do Michelangelo. Vamos lá. Ó, o nariz. Tudo parte aqui da nossa observação. Na próxima aula, que é desenho construtivo, eu vou trazer algumas dicas para aí, como eu mostrei no meu caderno ali, né, se construir, por exemplo, um nariz, uma boca, pensando em formas geométricas, pensando em tridimensionalidade. Aqui a gente está exercitando diretamente olho e mão. Bem, utilizando aqui das linhas guias, né, para distribuir esses elementos, vou percebendo algumas coisas aqui que eu posso melhorar. Por exemplo, o pescoço aqui da modelo, né, mais fino do que eu fiz aqui, já dou uma afinada. Acho que a cabeça dela também aqui é um pouco maior. Essa é a ideia do esboço mesmo, pessoal. Você ir corrigindo, aproximando, até chegar no resultado satisfatório. Bem, vamos para a cara desse gato. O que eu consigo perceber aqui, ó? A linha de centro do rosto dele, ó, favorece eu distribuir os elementos é ótimo. Ó, o nariz, tá vendo? A ponta do nariz dele é bem na linha de centro do rosto que eu botei aqui, ó. Botei essa linha para os olhos também. Meio que tá com a boca fechada e só dá pra ver mesmo silhueta não, né? Essa parte de baixo aqui do maxilar dele. Ó, tô distribuindo elementos. Claro que à medida que você praticar, você vai conseguir sofisticar mais isso, e também com as próximas aulas, né? Lembrando aí que na próxima aula, com desenho construtivo, a gente
vai aprender, né, a usar de formas geométricas e outras para a gente construir a imagem, mais uma vez, de qualquer tema. Então isso vai facilitar, por exemplo, se você tem dúvida, né, e ainda quer pensar uma outra maneira, né, para sofisticar, por exemplo, os olhos aqui, a boca, a orelha, né, o próprio formato do corpo, da cabeça. São outros caminhos, outras técnicas que vocês vão ter disponíveis, né? Elas podem coexistir, você pode usar uma ou outra. Não se trata exatamente de etapas, de uma ser mais sofisticada do que a outra, né? Claro que tem níveis de dificuldade diferentes, mas a questão principal é o que serve para você, o que está funcionando, o que serve ali para a sua intenção do trabalho. Ó, nos elementos a gente já começa a dar um trato mais fino, porque o quarto passo aqui é o que a gente vai desenvolver melhor à frente, a ideia, mas o que se chama comumente de arte final, que é uma vez construído o esboço, você tendo certeza de que cada coisa está no seu lugar, que é aquilo mesmo, você vai vir ou com o próprio lápis de maneira mais incisiva, né, mais forte, ou você pode vir com a caneta também, né, uma caneta preta, um marcador, para você finalizar o seu trabalho. Ó, aqui nessa parte da arte final também vou corrigindo, né, o que eu vou percebendo que não ficou tão bom nos elementos que eu distribuí no desenho. A boca dela está aberta, não tinha feito isso. O queixo dela é um pouco mais fino, né? Epa. Vamos ver. O que mais? O cabelo um pouco mais pro alto. Aqui nossa referência, assim, tirando a parte do rosto, né? Ela é, como eu disse, mais simplificada, né? Pra gente não dar um passo maior que as pernas. Embora tenha o gato, tenha a mulher, o que concentra mais elementos assim um pouco mais complicados é o rosto dela. O gato aqui ele é cheio de dobras que eu, ao modo da linha contínua, posso distribuir. E como parte aqui dessa arte final, a gente entra com aquela ideia da luz e sombra, né, para dar volume, profundidade e completar ali os nossos 5 habilidades perceptivas. O que eu posso ver de luz e sombra aqui? Por exemplo, ó, percebam aí na imagem que a luz, como o brilho está desse lado, provavelmente está vindo daqui. E aí eu vou sombrear todo o outro lado, mas sempre com base na minha referência e observando, né? Olha lá o rosto do próprio gato. Parte aqui de baixo das patas dele. O mais importante é que a gente está compreendendo essa percepção, né, dessas partes que compõem a imagem. Mais do que, mais uma vez, né, falando, do que uma excelência no resultado nessa nossa primeira aula. E vai nos ajudar bastante, né,
principalmente os alunos aí iniciantes, todos compartilharem seu resultado da aula, como é que foi seu estudo, marcar lá na hashtag Trupe Urbana Online, pode marcar também, né, a própria Trupe SA, nosso Instagram, além do Classroom. Olha lá, tudo sombra que eu estou percebendo a partir da observação ali. Ela tem sombras mais sutis, né, como essa do olho, mas que vai gerar uma ilusão de profundidade. Como é parte da arte final aqui, né, eu posso trazer mais alguns detalhes. Ó, tem os cílios aqui da modelo. Sombrei essa parte de baixo também, ó, dando um volume, né? Tal qual eu estou vendo na imagem. Para fazer esse desenho aqui, né, com aquela técnica do espaço negativo, eu ainda destrinchei aqui, né, para o aluno lembrar e etapa a etapa preenchendo, né, para ficar uma coisa até mais didática, mais lúdica. Etapas, né, esboço, linhas guias, elementos, arte final. Bem, aqui no caso do lápis poroso, né, como eu mostrei ali inicialmente, a gente tem a opção de esfumaçar. Você pode usar tanto o dedo, né, quanto objetos aí acessíveis do cotidiano mesmo, um cotonete, um algodão, ou um pedaço de papel. Até porque se você está desenhando aí, nesse calor tremendo, a mão também deve estar suada. Logo, pode provocar manchas ou um resultado diferente daquele que você está pretendendo, almejando. Hoje, nosso objetivo principal foi conhecer, né, o desenho, esse conceito dele, como a gente pode partir de uma simplificação, né? Como eu fiz ali, dividindo percepção e gesto, e com isso trabalhar com exercícios, né, para desenvolver essas habilidades perceptivas e o gesto. Todos esses que eu passei, né, servem muito bem. E como eu falei também, é algo para você estar treinando cotidianamente, né? Se realmente não for possível, tente aí pelo menos dia sim, dia não. Aqueles da linha contínua, ou mesmo esse daqui, né? Não é uma coisa que vai te tomar 1 hora do dia e o resultado, ao longo de pouco tempo, será bem mais aprimorado. Bem, para a gente finalizar, como a gente partiu lá no início falando sobre essas 5 habilidades perceptivas necessárias para a gente desenvolver, a gente trouxe aqui desse exemplo simples, né, de um desenho simples de formas geométricas, para ele aplicado num desenho mais sofisticado, né, que tem uma figura humana, um animal, tem uma composição, tá certo? Então, galera, é isso.
Não esqueçam aí de estar compartilhando o resultado, né, interagindo, mesmo pelo Classroom, né? Lembrando que o quanto antes a gente vai dar feedbacks, né? Na medida do possível, tratar pontualmente, né, individualmente o trabalho de cada aluno, né, orientar dentro do que ele já tem de bom, que ele ainda pode desenvolver. E continuando nessa ideia básica, né, de usar materiais mais acessíveis e que grande parte das vezes já está disponível aí, né, como no caso o lápis e o sulfite. Na aula que vem a gente vai usar a caneta Bic. Isso mesmo, caneta Bic simples, o papel e outras técnicas, né, para dar outros estilos de desenho e também poder desenvolver um pouco mais aí de como pode se resolver um desenho, né, que resultados chegar, dependendo do seu interesse, é claro. Além da caneta Bic, quem puder, né, correr atrás de algum material mais poroso, tem aí os lápis B que você encontra em papelaria, mas pode ser também barra de carvão, barra de grafite. Tem uns outros lápis que eu vou trazer aqui, né, que é sépia, e tem o sangria também, que todos são porosos, né? Esse é importante para a gente desenvolver um pouco mais na aula essa luz e sombra a fim de dar mais volume e profundidade. E com a caneta Bic, né, esse material é super acessível, também trabalhar em cima dessa ideia já com outras técnicas. E, seguindo isso, na terceira aula a gente vai partir para as letras de grafite, para quem está acompanhando aí, e também um passo a mais nas técnicas de desenho que vamos tratar da perspectiva, né, de outras maneiras de dar profundidade para a imagem. Lembrando aí que a Trupe Urbana ela é um projeto desenvolvido pela Trupe SA Crew, que eu faço parte, e ela tem o apoio do FAC. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, espero que se desenvolva ao longo da semana aí esses exercícios que eu propus, né? Que compartilhem o resultado, lembrando do sketchbook, né? Um material muito importante aí para o estudante de desenho. Já trazendo aqui algumas imagens, ó, dessa outra técnica de sombreamento que a gente vai ver, que é a rachura, e desenvolvido com Bic, para ver que a gente pode ter um bom resultado, mesmo com o material mais simples do mundo. Bem, então é isso. Eu espero que tenham gostado, que compreendam aí, né? Essa foi nossa primeira transmissão. A gente teve alguns problemas aqui que a gente foi resolvendo enquanto a aula se desenvolvia, até testando, né, essa via, essa plataforma, esse modo de fazer aula online, que é algo que surgiu para a gente, né, dentro do contexto aí que todo mundo já conhece, só que tem um lado muito positivo, né? A gente está conseguindo dar mais acesso, né, tendo contato com um número maior de pessoas e alunos, obviamente, né? Aqueles que acompanham, estão desenvolvendo o trabalho, tornam-se alunos. Beleza? Então, até a próxima. Sábado que vem, 19 horas. Não esqueçam dos materiais e não esqueçam de compartilhar aí o resultado de vocês, beleza? Boa noite de sábado. Valeu!